A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 4 e versículo de número 12 ao 17, que vai nos dizer assim: Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esté. Então lhes disse Mardoqueu que respondessem a Esté: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecerás. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Então disse Esté que respondessem a Mardoqueu: Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mardoqueu e tudo fez segundo Esté lhe havia ordenado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Nós observamos aqui que Esté precisou tomar uma decisão. Ela precisou se posicionar. Ou ela dava lugar ao medo, ou ela dava lugar à fé, à certeza, à convicção de que Deus estaria com ela. Nós precisamos, irmãos, entender que haverá fases na nossa vida que nós vamos precisar escolher entre o medo e a fé. Ou você toma um passo de fé e faz o que é para ser feito, ou então você vai acabar perecendo. Ou você vai acabar perdendo. O Senhor não te chamou para você perder o que Ele colocou nas suas mãos. Esté estava ali no trono com uma missão. Você precisa entender que Deus não te coloca aonde Ele te colocou em vão. Deus não faz nada à toa, irmãos. Deus tem os propósitos dele. Mesmo que você se ache incapacitada, mesmo que você se ache incapacitado, Deus te escolheu para uma missão. Você observa aqui que quando Mardoqueu, na primeira vez que Esté manda procurar saber o que havia acontecido e Mardoqueu conta o que estava acontecendo, a Bíblia diz que Esté disse logo: eu não posso fazer isso, eu não posso ter com o rei, porque se eu for lá, eu vou acabar perecendo. Nós observamos de maneira muito clara, irmãos, que havia um temor no coração dela, pois ninguém poderia se aproximar do rei sem ser convidado. Até mesmo, irmãos, por uma questão de segurança, eles tinham que marcar uma audiência, até ela mesmo como esposa, como rainha, não poderia se achegar até o rei sem ele antes a chamar ou sem marcar com ele antes uma audiência. Então nós observamos que seria um risco que ela teria que correr. Quem tem fé, quem anda com Deus, quem escolhe os propósitos de Deus, precisa compreender que correrá riscos. Nem sempre você vai ter certeza de muita coisa, mas você tem que lembrar que você age por fé. Declare comigo: eu não vou esquecer que eu tenho que agir por fé. Eu não vou esquecer que eu tenho que agir por fé. Deus não chamou você para ficar amedrontado. Deus não chamou você para ficar aí sem se posicionar. Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida e você precisa se posicionar. Precisava aqui de um posicionamento de Esté. Na primeira vez que ela mandou ali o recado para Mardoqueu, ela disse que não teria como. Porque durante 30 dias ela não foi chamada e ela não poderia aparecer diante do rei sem antes marcar uma audiência, sem ser chamada. Mas a Bíblia vai nos deixar bem claro que Mardoqueu, ele colocou ela, irmãos, diante de um choque de realidade. Ele disse para ela palavras que foram duras, mas eram necessárias. Hoje, Deus te trouxe aqui para te dar um chacoalhão. E para lhe dizer: vigie. Vigie porque eu lhe coloquei em lugares para uma obra. Mas eu não me acho capacitada. Eu não me acho capacitado. Vai perder a oportunidade. Porque se não for você, é outra pessoa. Se não for você, Deus vai levantar outro. Deus vai levantar outra. E você vai acabar perecendo. Irmão, se Deus nos confia
O que ele nos confia é porque ele sabe que nós vamos conseguir dar conta. Se Deus olhasse para você e ele visse que você não ia conseguir dar conta do que ele tem determinado para sua vida, ele não entregaria para você. Esté não iria estar sentada em um trono, não seria rainha se ela não desse conta do propósito de Deus. Deus tinha um propósito maior, irmãos. Deus não chamou ela ali somente para enfeitar o reinado. Deus não chamou ela ali somente para se destacar e para ser honrada, não. Deus chamou com uma missão. Deus nos escolhe, nós temos uma missão, e o Senhor está dizendo: não tenha medo. A minha missão é melhor, a minha missão é maior. O que eu tenho para fazer na sua vida, eu te capacito para você viver. Depois das palavras duras, mas uma realidade, o que Mardoqueu falou. Depois de tudo que Esté ouviu, ele dizendo: olhe, se você não se levantar, saiba que Deus, ele vai trazer livramento para o seu povo. Agora você e sua casa vai perecer. Você está aí para este propósito. Deus te colocou aí para um desígnio. Quando Esté escuta as palavras de Mardoqueu, ela logo cai em si: eu preciso me posicionar. Esta palavra hoje é para você cair em si, é para você começar a se posicionar. É para você entender que é Deus quem te capacita, que é Deus quem te protege, que você tem que colocar Ele na frente e fazer o que é para você fazer. Não fique protelando. Não fique deixando para depois, dizendo: eu sou incapaz, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar, eu não sei se eu vou conseguir. E Deus está dizendo para você: eu sou contigo. Você observa que Esté, ela se posicionou e ela pediu para que o povo viesse a se unir para jejuar. E ela e as moças dela também jejuariam. O livro de Esté, irmãos, não vai mencionar o nome de Deus diretamente, mas nós conseguimos ver de maneira muito clara o agir de Deus aqui. Ela primeiro pede a intervenção, a ajuda, o auxílio do Deus de Israel. De maneira indireta, a gente consegue observar isso aqui muito claramente. Primeiro tem que ter um jejum, primeiro tem que ter uma preparação. Você está se sentindo incapaz de viver o que Deus tem para você? Deus te entregou uma missão e você olha hoje para a sua história, para essa missão, e você pensa que é impossível de acontecer? Se posicione e diga: Deus, por mim mesma eu não consigo. Por mim mesmo eu não vou. Mas eu vou me posicionar porque eu irei segundo a tua palavra. Eu vou fazer porque o Senhor está me ordenando. Eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou suplicar e o Senhor vai agir por mim, porque não sou eu que faço, quem faz é o Senhor. Esté não havia compreendido ainda que quem ia fazer aqui, irmãos, não seria ela. Você tem que entender que quando Deus te entrega um propósito, Ele te capacita. A capacitação vem dele. A capacidade, quem te entrega é Deus para você viver o propósito dele. Declare comigo: é Deus quem me capacita para que eu possa viver o propósito dele. É Deus quem me capacita para que eu possa viver o propósito dele. Esté, ela foi capacitada por Deus para aquele momento. Foi como Mardoqueu aqui falou com ela no versículo de número 14. Porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Ou seja, você está aí com propósito. Foi para este tempo. Quem sabe Deus não te escolheu para agora mesmo você se posicionar. Não adianta. Chega um momento na nossa vida em que nós precisamos nos posicionar. Chega um momento na nossa vida em que nós precisamos descruzar os braços e ir à luta. E esse momento chegou na sua história, como havia chegado aqui na história de Esté. Ai, irmã, mas eu não queria, eu me acho incapaz. Deus está dizendo: se você não for, outra vai. Se você não for, outro vai. Mas você vai deixar sua casa perecer? Você vai querer perecer por uma falta de posicionamento, por um medo, por uma falta de fé. Você sabia que o medo paralisa, Raman Churabaia? E o medo tem paralisado pessoas, para que pessoas não vivam os propósitos de Deus, porque elas começam a olhar para as impossibilidades. É claro que tinha impossibilidades diante de Esté. Nós não podemos negar que ela iria correr um risco de morte.
Ela teria que se posicionar não sabendo o que aconteceria com ela, mas mesmo assim, irmãos, ela precisava ter fé. Não tinha audiência marcada com o rei, ela precisava ter fé. Ela precisava ir, mesmo sem ser convidada, porque após o posicionamento dela, Deus trabalharia. Quem iria trabalhar seria Deus. Irmãos, quem livrou os judeus da fúria de Amã, sabe quem foi? Foi Deus. Quem vai fazer na sua vida é Deus. Você pode até ser um instrumento. Deus pode até lhe usar pela misericórdia como ele usou Esté aqui. Mas não esqueça que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Não esqueça que quem faz é Deus. Depois de uma preparação diante de Deus, Esté foi ter com o rei. Sem marcar audiência, ela chegou lá para conversar com ele. Sabe o que aconteceu? Capítulo de número 5 de Esté. E versículo de número 3. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esté? Ou qual é tua petição? Até metade do reino se te dará. Ou seja, o rei, ele agiu com benevolência com Esté. Por quê? Porque Esté se posicionou diante do rei dos céus antes de ir diante dele. Deus não deixou Esté perecer. Deus não deixou Esté morrer ali. Mas Deus estava no controle do que estava acontecendo. Deus não vai deixar você perecer. Deus não vai te entregar uma direção para você ser envergonhada. Deus não vai te entregar uma direção para você ser envergonhado, mas Ele quer que você viva os propósitos dEle, não tenha medo. Quando Deus te chama com um propósito, você precisa entender que é necessário você se posicionar. Ah, Deus tem um plano na minha vida, Ele me fez grandes e lindas promessas, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que se posicionar diante de Deus, porque se você não se posiciona, não tem como ocorrer milagre, não tem como a porta abrir, não tem como a libertação acontecer. Através do nosso posicionamento, Deus trabalha. Esté precisava, Ramã Tchurabaia, se posicionar. No começo ela teve medo, mas depois de palavras duras, mas realistas de Mardoqueu, ela resolveu fazer a parte dela. A partir de hoje, depois dessa palavra, resolva fazer a sua parte. Resolva se posicionar. Não fique com os braços cruzados dizendo: eu tenho uma promessa e Deus vai fazer. Deus vai fazer a parte dele, mas a sua quem faz é você. O posicionamento tem que vir de você. É você que tem que buscar de Deus o que é necessário fazer para você vencer. O povo judeu, irmãos, receberia libertação através da intervenção de Esté. Deus ia usar ela naquele tempo. Deus quer te usar neste tempo. Declare comigo: eu creio que Deus quer me usar neste tempo para ser canal de bênção. Eu não vou temer. Eu creio que Deus quer me usar neste tempo para ser canal de bênção. Eu não vou temer, não tenha medo. Eu sei que os propósitos de Deus, irmãos, são grandiosos e muitas vezes vai fazer a nossa fé ser provada. Muitas vezes nós vamos olhar para as circunstâncias e o nosso coração vai estremecer. O coração de Esté estremeceu, porque ela sabia que ela poderia morrer. Ela sabia que a vida dela precisava ser colocada em risco. Mas ela disse: se eu perecer, pereci. Versículo de número 16. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, acabou. Eu vou tentar, eu vou fazer a minha parte, eu vou me posicionar independente do resultado. Independente do que vai acontecer, eu vou ter fé. É isso que Deus quer, irmãos, de nós. Que a gente se posicione, que a gente tenha fé. Que a gente não espere somente as coisas estarem boas, favoráveis, para a gente se posicionar, não. Muitas vezes Deus vai cobrar da gente posicionamento quando tudo é adverso.
Muitas vezes Deus vai cobrar da gente posicionamentos quando tudo é contrário. Para quê? Para que a nossa fé venha a ser provada. Você está passando por provas, por testes. Seja alguém que obedece, arrisca o que Deus está te mandando, mesmo que você não compreenda. Irmãos, ninguém, até mesmo da família, poderia ir até o rei sem ser chamado. Era algo que era para a segurança do rei, para que ele não viesse ser assassinado. Então nem a própria rainha, nem a própria esposa poderia chegar perto dele sem antes marcar uma audiência. Mas ela, mesmo sabendo disso, sabendo da lei, sabendo do que era para ser feito, ela entendeu: eu tenho que me posicionar, eu não posso temer aos homens, eu preciso pedir ajuda ao Rei dos Céus. Peça ajuda ao Rei dos Céus, peça ajuda a Deus, porque Ele te dará vitória aqui na terra. A vitória de Esté veio porque antes de ir até o rei Assuero, ela foi até Deus com jejum, ela foi até Deus, irmãos, juntamente com os judeus jejuando. O Senhor está dizendo: faça a sua parte, porque eu te capacitarei para viver os meus propósitos. Faça a sua parte, porque eu abrirei a porta na sua vida. Faça a sua parte, porque a libertação vai chegar não somente para você, mas para todos os que te cercam. Não era só para a casa de Esté o livramento, era para todos os judeus. Quando você se posiciona, não somente você é abençoado, mas todos os que te cercam. Muitas pessoas provam da bondade de Deus através da sua vida. Deus te escolheu como canal de bênção. Foi para este tempo que você foi escolhido, foi para este tempo que você foi chamada. Você pode dizer assim: mas eu me acho incapaz. A rainha Esté também se achou incapaz, ela também pensou que não conseguiria, mas mesmo com medo ela foi. Vá mesmo com medo, coloque Deus na frente e vá, porque Deus te dará a vitória. A vitória aconteceu. Deus entregou para a rainha Esté aquilo que ela precisava. O rei estendeu para ela o cetro, dando para ela, irmãos, ali a oportunidade dela conversar com ele, dela expressar aquilo que ela precisava falar. Deus vai te dar oportunidades. Você precisa fazer sua parte. Declare comigo: eu vou me posicionar e vou viver as oportunidades que Deus já reservou para mim. Eu vou me posicionar e vou viver as oportunidades que Deus já reservou para mim. Sem posicionamento não tem como ter milagre, não tem como ter resposta, não tem como ter vitória. Esté precisou se posicionar e você também precisa fazer a sua parte, pois Deus já determinou a sua vitória. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai, que dá vitória ao seu povo, e nós temos que entender que a vitória não vem da nossa própria força. Não somos nós que somos capazes, Pai, com a nossa própria força humana, não, mas é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos dá vitória, é o Senhor quem nos fortalece, Pai. Esté precisava entender, Senhor, que ela estava ali para um propósito. Deus, o Senhor abre portas na nossa vida, o Senhor nos coloca em lugares porque o Senhor tem um propósito para ser feito, Pai. Nós não podemos temer vivermos os teus propósitos, pois o Senhor que manda é o Senhor mesmo quem garante. Foi o Senhor quem garantiu a vitória para Esté, foi o Senhor quem esteve com ela, Pai, quando ela precisou estar diante do rei mesmo sem marcar uma audiência. É o Senhor quem nos dá livramento de morte, é o Senhor quem está conosco, que nos capacita para vivermos os teus desígnios, Pai. Eu creio, meu Senhor, que pessoas aqui foram chamadas para algo grande, elas não podem temer, elas têm que ir, meu Deus amado, tendo fé e convicção de que o Senhor está com elas, mesmo que o medo tente dominar, mesmo que o medo tente tomar conta, que elas lembrem que aquele que chamou é maior, que elas busquem em Ti a força que elas precisam, Pai, assim como Esté buscou, Pai, ela jejuou, primeiramente ela falou contigo, ela entregou nas Tuas mãos.
mãos. E depois ela foi ter com o rei, o Senhor deu vitória. Que possamos entregar tudo nas tuas mãos, pois a nossa vitória, Senhor, não vem de nós mesmos, e sim do Senhor. Pai, eu te peço que o Senhor capacite, que o Senhor fortaleça pessoas aqui para grandes projetos que o Senhor tem para entregar nas mãos dele e nas mãos dela, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, Pai, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será vista daqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Pai, que haja resposta e que tudo seja para o teu nome, Jesus Cristo, ser glorificado no nosso meio. Eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que ele tem um grande propósito contigo. Não adianta se achar incapaz, não adianta tentar fugir. Quando Deus te chama, ele te capacita. Busque nele a capacitação, pois grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Foi através de Esté que o livramento chegou para os judeus. É através de você que libertação, cura, restauração, avivamento, coisas extraordinárias acontecerá. Deus usará a sua vida. Creia nisso. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.